Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Thiago Oliveira. Hoje eu vou continuar a falar sobre as leis de execuções penais. Hoje, mais precisamente, vai ser sobre a remissão. Leis de execuções penais, a LEP, seção 4. Lá está escrito da remissão. O que é a remissão? A remissão seria perdoar, que também é igual, né, ao perdão. Como que vocês vão conseguir isso? Vocês vão conseguir entender melhor. Vamos descomplicar isso. Está lá no artigo 126 da LEP. Eu vou lendo o artigo e vou explicando sobre ele para poder demandar menos tempo e mais conhecimento, interpretando cada artigo de uma forma bem simplificada para que você possa entender. O artigo 126 diz: o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semi-aberto poderá remir por trabalho ou por estudo. Remir por trabalho ou por estudo parte do tempo da execução da pena. Vou fazer um comentário sobre esse artigo, tá? Então vamos lá. Ele vai estar no seguinte regime: fechado ou semi-aberto, ele poderá, palavra-chave, remir, diminuir, ou seja, ter sua pena diminuída através de trabalho ou estudo. Artigo 126, então, fechado ou semiaberto. Ele tem que estar num desses regimes: fechado ou semiaberto. Ele poderá remir, diminuir, ter sua pena diminuída, né? Aqui já fala. A remissão ela está ligada ao perdoar através do trabalho ou do estudo. Foi até tema que estávamos questionando num grupo onde eu faço parte, exatamente sobre isso, sobre o preso ele trabalhar e estudar. Lá no inciso 1, a contagem de tempo referida no caput será feita à razão de. Aí tem uma redação dada, que é a Lei 12.433 de 2011. Aí vem uma parte que também é fundamental passar para vocês.
está escrito: um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda que requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Vou botar aqui para vocês. Um dia de pena para cada 12 horas por estudar atentos para o que está escrito divididas no mínimo em 3 dias. Então, um dia de pena para cada 12 horas. Olha que interessante, hein? Um dia de pena para cada 12 horas por estudar atentos para o que está escrito, divididas no mínimo em 3 dias. Aí a gente passa aqui para uma outra sequência, que também é muito, muito importante abordar. Não sei se daqui dá para ver, dá. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Para cada 3 dias de trabalho, menos 1 dia de pena. Para cada 3, menos 1. Um dia de pena para cada 3 dias de trabalho. Tá saindo meio assim por causa da altura, mas eu acho que tá dando para pegar direitinho. Então, ó, um dia de pena para cada 3 dias de trabalho. Nós sabemos que as coisas não funcionam muito bem assim no nosso sistema penitenciário, por conta de viabilidade entre o Estado e as obrigações. Mas essa é a lei, está aqui na LEP. Vamos dar continuidade. As atividades de estudo a que se refere o inciso 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou de metodologia de ensino à distância, né, o EAD, e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Vejamos.
Então, ó, a forma presencial modalidade EAD, né, à distância, deverá ser certificada pelas autoridades educacionais as formas de ensino presencial, modalidade EAD, deverá ser certificada pelas autoridades educacionais, ou seja, comprovadas que o preso esteja matriculado, devidamente matriculado, e estudando de forma presencial ou da forma EAD. Inciso 3. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Seguindo aqui, inciso 4. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se da remissão. Vejamos aqui também. Impossibilidade por acidente ele não vai perder o benefício, ele vai continuar usufruindo do benefício de remissão, ou seja, ele continuará aqui sendo beneficiado pelo impossibilidade por acidente, continuará sendo beneficiado pelo pela remissão. Ou seja, ele não perde o benefício, ele não vai perder o benefício. Se ele estiver, se houve, né, um acidente, ele não vai perder, ele vai continuar usufruindo disso. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental. Olha só que legal, ó. Muito legal isso, da conclusão dele. Médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Sexto, né? Inciso 6. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional, tema de outra aula, poderão remir pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1º deste artigo. Olha que legal. Se vocês puderem observar, este artigo ele está completamente ligado ao artigo 126
toda aquela primeira parte. Quando ele faz a conclusão do ensino, estando ele devidamente matriculado e de forma comprovada pelas autoridades educacionais. Sétimo, o disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Nós vamos ver isso também, temas de próximas aulas. Prisão cautelar, liberdade condicional, tudo isso vai entrar tema posterior. Fazer um breve esclarecimento sobre o que é prisão cautelar. Prisão processual de natureza cautelar decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. É um tema também que eu gosto muito e depois eu vou estar passando para vocês. 8. A remissão será declarada pelo juiz da execução, sempre pelo juiz da execução, ouvidos o MP, o Ministério Público e a Defesa. Artigo 127. Artigo 127. Em caso de falta grave, lembra do outro vídeo? Artigo 50 das leis de execuções penais, se não me falha a memória, número 2, fala sobre a falta grave, a perda do direito, a perda do benefício. Falamos lá no artigo 123 sobre VPL e eu coloquei de forma conexa o artigo 50. Aqui está escrito, artigo 127, em caso de falta grave, o juiz poderá revogar um terço do tempo remido. Vai perder. Observado o disposto no artigo 57. Depois, quem puder, dá uma olhada lá no 57 da LEP. Falamos sobre ele também. Recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Ou seja, é o que eu estava colocando aqui, artigo 50 da LEP. Se não me falha a memória, está lá no dispositivo número 2 do artigo 50. Artigo 128. O tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. Artigo 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividade do ensino de cada um deles. Isso é importantíssimo. Comprovação por autoridade educacional dos dias e das horas que eles frequentaram o ensino educacional. Aqui eu vou até fazer um comentário sobre o artigo 129.
enviado para o juiz da execução todas as atividades que estão sendo feitas. Quais atividades são essas? As atividades de trabalho e as atividades de estudo. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar, eles voltam a falar aqui, mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar, para poder saber como ele está indo nas suas atividades. Continuando, o condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos, perdoados. E aqui, para fechar a nossa explicação de hoje, vamos ter o artigo 130 para fechar essa seção de número 4, onde fala da remissão, do perdão, que é também a forma de reintegrar o condenado à sociedade através da educação, do trabalho, de cursos, oferecer uma nova oportunidade a estes. O artigo 130 diz: constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Não preciso falar mais nada. Diz o artigo 299 do CP: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Então essa foi a nossa explicação de hoje, continuando o que foi dito ontem de artigo 123 da LEP, das Leis de Execuções Penais. Hoje falamos sobre a remissão, que está lá na seção número 4, e eu espero que todos tenham gostado. Eu sei que não vemos isso aqui na prática, infelizmente, mas se consta, é para que possamos fazer, mudar, e através do estudo do trabalho, com certeza uma sociedade mais livre, com total e absoluta certeza. Agradeço o carinho de todos e encerro aqui mais um vídeo. Muito obrigado.